pastor que está chamando. E a palavra nos diz ainda que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E quando nós estudamos esse texto, nós entendemos que quando a ovelha ouve a voz de um outro pastor que não é o seu pastor, ela treme de medo. E é assim que acontece conosco. Quando nós ouvimos alguma voz que não é a voz do nosso Senhor Jesus, que não é aquela voz que está lá falando bem suave ao nossos ouvidos, nos mostrando o caminho por onde nós devemos seguir, nós corremos um risco muito sério em nossa vida. Porque Jesus, ele tem toda a preocupação com a sua ovelha. Por isso aqui João está falando, Jesus é o bom pastor. Quando o irmão Ricardo falava aqui, eu ficava pensando o seguinte: o caminho que ainda vocês têm para trilhar. Irmão Ricardo, a Neuzinha, o Brian que não está aqui. Mas tem um porém muito importante no meio das ovelhas. As ovelhas nunca andam sozinhas. As ovelhas sempre andam juntinhas. Sabe por quê? Porque elas vão se abrigando uma na outra. É assim que a ovelha anda, bem pertinho uma da outra, porque ela quer se garantir na outra. E sabe, igreja aqui do Cônigo, vocês agora têm que andar bem juntinho com esses três que desceram as águas do batismo domingo. Vocês têm que seguir juntinho com eles. Vocês não podem perdê-los de vista. É assim que João fala, que o bom pastor, ele continua olhando para a ovelha. Sabe por quê? Porque o bom pastor, ele está preocupado pelo caminho por onde a ovelha vai passar. E existem caminhos que a ovelha anda que é perigoso. É muito perigoso. Existe um penhasco que às vezes a ovelha não consegue ver. Não consegue. O irmão Ricardo falava aqui que ele não quer mais olhar para trás. Se ele precisar passar pelo vale da sombra da morte, que ele passa novamente, glorificando ao Senhor Jesus. Aleluia. Mas na estrada da vida existem os perigos. Existem os caminhos com espinhos. Existem as pedras nas quais a gente não consegue ver às vezes. Por isso nós dependemos do bom pastor. O bom pastor que nos conduz. O bom pastor que nos leva. É o bom pastor que nos mostra o caminho. Glória a Deus. Porque nós, como ovelha, muitas vezes não sabemos qual a direção que nós devemos tomar. Quantas vezes a ovelha fica perdida no meio do caminho? E agora, para onde eu vou? Qual é a direção? Mas Jesus está aqui. Jesus está mostrando o caminho. Porque Ele falou, eu sou o caminho. Amém. E muitos de nós que estamos aqui já trilhamos por esse caminho há muitos anos. Há muito tempo. Mas nós não erramos a porta deste caminho. Nós não erramos. Nós passamos pela porta do aprisco. E quando o Senhor Jesus fala aqui que aquele que entra no curral, mas não passou pela porta, Ele está falando para nós também como igreja, que é necessário que nós entremos na igreja e passemos por Ele. Ninguém pode entrar por este curral se não passar pelo Senhor Jesus. A não ser que ele esteja passando, como João fala aqui. Ele pode estar pulando o muro. E pular o muro é perigoso. Sabe por que é perigoso pular o muro? Porque quando nós subimos o muro, nós não sabemos o que está do outro lado do muro.
Pode haver pedras, pode haver espinhos, pode haver muitas coisas que vêm travar a vida da ovelha. É essa preocupação que o bom pastor tem com as suas ovelhas. São essas preocupações. Então, irmão Ricardo, Neuza, que estão aqui hoje, o salteador ainda vai tentar passar muitas vezes pelos seus caminhos, mas o texto aqui nos fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece. Se porventura ouvir ou surgir alguma voz diferente, repreende pelo poder do sangue de Jesus. Porque agora vocês testemunharam para a igreja, vocês testemunharam para o mundo quem é o Salvador da vida.